Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. E para começar muito bem, no episódio de hoje eu tenho a honra de receber o deputado estadual por São Paulo, eleito com mais de 221 mil votos, Tomé Abduche. Seja muito bem-vindo, Tomé. Obrigado, que prazer estar aqui com você. Gostoso, parabéns pelo teu sucesso, que bom que deu certo, né? Muito obrigada, que bom que deu certo. Muito a gente está te esperando faz tempo, Tomé. Olha, eu tô tão ansioso para essa nossa conversa, sabia? Que eu tenho te acompanhado, vendo as pessoas que você entrevista, entrevistas muito legais, que levam conteúdo. Então, parabéns, é um prazer e uma alegria estar aqui com você. Puxa, faço minhas as suas palavras e te agradeço, é uma honra enorme para nós aqui. Querido, vamos conversar, me conta toda a sua vida, sua trajetória, eu sei que você é um empresário, né? Pai, engenheiro, comentarista político. Como é que você foi parar na política, Tomé? Olha, Clau, é uma longa história, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Clau. Eu precisava ajudar meu pai. Eu venho de uma família de classe média baixa. Meu pai foi gerente de uma loja de tecidos durante 65 anos. Ele nunca teve muita oportunidade financeira, né? Como um gerente de loja, a gente viveu uma vida de classe média e eu sempre quis muito dar orgulho para o meu pai. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já era era estoquista em loja de shopping, na M-Officer, do Carlos Miele. Tá. Foi onde eu comecei, jogava as roupinhas para baixo ali eu comecei a trabalhar. E o tempo foi passando, eu aos 18 anos de idade entrei no Mackenzie em Engenharia Civil. Olha. E eu precisava ajudar meu pai a pagar a faculdade. E tinham dois caminhos, ou eu arrumaria um emprego, ou eu tentaria um estágio. Fui tentar um emprego, a faculdade era integral, infelizmente eu acabei não conseguindo arrumar um emprego, até porque eu não tinha experiência como engenheiro. Já o estágio pagava metade da faculdade. Então também não dava para eu encarar. E aí que eu decidi eu tomei uma decisão que foi muito importante na minha vida, que foi trabalhar com o que eu estava estudando. E eu montei minha primeira empresa aos 18 anos de idade, meu primeiro CNPJ. Eu comecei reformando banheiro, hall de entrada, fazendo pintura. Verdade. Eu conto sempre que eu andava com lata de tinta no ônibus. Nossa. Eu sempre fui um grande trabalhador. Eu queria muito orgulhar meu pai. Meu pai foi um homem que passou para nós muitos princípios e valores. O que é acordar cedo, o que é trabalhar, o que é respeitar a família, o que é cumprir palavra. Eu sempre quis orgulhar meu pai, porque eu vi ele lutar tanto, né, para poder manter a casa. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Meu irmão mais velho já estava na faculdade, minha irmã mais nova ia entrar logo em seguida. Eu tinha dentro de mim, no meu coração, que eu precisava orgulhar meu pai. E aí comecei a trabalhar muito, eu ia para a faculdade, estudava dentro da sala de aula, porque eu não tinha tempo de estudar fora, que eu trabalhava, comecei a fazer minhas obrinhas, comecei reformando o banheiro, hall de entrada aqui, pintura ali, e é muito engraçado, né, porque quando você se dedica na vida, você tem foco, determinação, as coisas dão certo. Eu, com 23 anos, tinha mais de 100 colaboradores na empresa. Que incrível, E ao longo dos últimos 30 anos, eu construí uma das principais empresas do Brasil na área que eu atuei, que foi na construção de lojas de shopping. Como eu comecei no shopping, eu passei a fazer lojas de shopping. E depois eu acabei ampliando para fazer também escritórios das grandes empresas que vinham para o Brasil, as multinacionais. Maravilhoso. Eu passei a ter canteiros de obra no Brasil todo, a empresa cresceu. E super jovem. Super jovem, super jovem. E tem uma coisa que me ajudou muito. Eu, quando tinha mais ou menos uns 15 anos, eu estava lendo histórias de sucesso. E eu li uma das histórias, né, de uma pessoa de muito sucesso, que ele disse o seguinte, ele falou assim: se você quiser ser alguém na vida, você precisa acordar todos os dias às 5h30 da manhã, fazer esporte, trabalhar pelo menos entre 14 a 16 horas por dia e ler uma média de 40 livros ano. E eu passei a fazer isso, e depois de 30 anos eu ainda faço isso todos os dias. Que maravilha. E é só a gente se dedicar, né, ter vontade, ter propósito, claro. E mais do que isso, Cláudio, resiliência. Sim. Porque todo mundo vai dizer que você não vai dar certo, que aquilo lá não é para você, que o mercado está difícil, que o país está passando por um momento complexo. Mas a resiliência, né, o desejo de ser alguém na vida, de lutar, eu acho que é o que faz a gente chegar longe. E junto com isso a integridade. Claro. Porque a longo prazo faz uma diferença tremenda você ser íntegro. Em curto prazo pode ser que você alcance algumas coisas com um pouco mais de rapidez, mas em longo prazo o que te mantém é a integridade. Esse foi sempre o caminho que eu segui na minha vida. Que maravilha, Tomé. E a paixão pela política, como é que ela despertou em você? Como é que foi isso? Olha, essa história é muito legal e muito obrigado pela pergunta, porque eu gosto muito de contar essa história, sabe, para poder tocar o coração das pessoas. Eu, quando a empresa começou a dar certo, eu tinha uma necessidade de poder entregar de volta para a sociedade alguma ajuda, fazer alguma coisa. Eu passei a fazer alguns trabalhos sociais, e a gente normalmente não conta trabalho social, você vai lá e faz, mas eu preciso contar para poder ilustrar a minha história. Eu estava entregando cobertores no Ceasa, numa madrugada de inverno. Que bacana. E aquela noite devia estar algo na casa de 6, 7 graus. São aqueles 15, 20 dias na cidade de São Paulo que faz muito frio. Eu estava com a minha mulher, com a Carol, minha mulher que você conhece. Carol, manda um beijo, Carol. Vou mandar, pode deixar. Eu estava junto com ela entregando cobertores e um rapaz veio no carro, pegou o cobertor, segurou na minha mão e falou assim: moço, você podia dar mais um para minha menina? Ai, meu. Ela tá ali, ó. Eu olhei pro lado, vi uma menininha de uns 6 aninhos, 7 aninhos, de blusinha de alça e shortinho enrolada no jornal. Meu Deus.
Cláudio, aquilo me tocou de uma maneira tão forte. Eu entreguei o cobertor e ela me olhou com os olhos grandes, assim, cheia de olheira. Você imagina uma criança. Eu tenho um filho hoje da cidade. Naquela época eu não era pai ainda. Sim. E aquilo me desequilibrou de uma maneira. Eu sou muito equilibrado. Olha, para perder o equilíbrio... Olha só, a única vez na vida que eu perdi o equilíbrio. Eu comecei a chorar dentro do carro, eu engasgava com o meu próprio choro. E aí eu virei para minha mulher e falei assim, eu não vou ser mais um que reclama. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. E aí foi onde eu comecei a olhar para a política. E eu não entendia nada de política, Cláudio. Eu não lembrava em quem eu tinha votado a minha vida inteira. Eu não sabia o que eram os 3 poderes, o que era o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, como as coisas aconteciam. Sim. Eu não tinha ideia o que era direita e esquerda, o que era ideologia. Eu não sabia nada de política. E aí eu compreendi que se a gente não politizasse as pessoas, eu mesmo tive que me politizar, a gente jamais saberia em quem votar. Claro. Eu não me lembro em quem eu votei a minha vida inteira, daquele momento para trás. Eu não me lembrava. Mas a maioria dos brasileiros também não acontece? A maioria dos brasileiros era assim. Sim. Era assim. Um dos objetivos do nosso movimento era politizar as pessoas e poder também lutar contra a corrupção. E ali eu começo a ir para a Avenida Paulista e ver as movimentações acontecendo. 2012, 2013, estava acontecendo aquelas mobilizações pelo passe único. Não sei se você lembra. Me lembro, os claro. Black Blocs quebrando a rua, 20 centavos e tal. E aí ali surge o movimento e eu comecei a chamar as pessoas para se manifestarem no domingo para lutar contra a corrupção e para poder passar conhecimento político para eles. Chegava no domingo e não aparecia ninguém. Ninguém. Era eu lá, uma picapezinha, um microfoninho na mão e as pessoas que iam passando ali. Eu parecia um louco em cima da picape. E aí foi muito legal porque nós tivemos uma percepção que não era pelos mais pobres que a gente ia mobilizar o Brasil. Por que isso? Eu mandava para a periferia uns carros de som, mais ou menos como esses que vendem pamonha, sabe? Sim, que tem um microfonezinho em cima, chamando as pessoas para se manifestarem no domingo. E não aparecia ninguém. E aí eu fui compreender. Naquela época, nós tínhamos uma renda per capita de 1.500, era menos, perdão, hoje é 1.500 e pouquinho, era R$1.320 a renda per capita. Uma pessoa que ganha isso pelo CLT, ela tem R$900 que sobra líquido para ela. Você aluga uma casa numa periferia ou numa comunidade pagando R$500. Tem R$400 para passar um mês. Essa pessoa precisa comer, comprar remédio, vestir a família. E quando chega no domingo, além de não ter condição financeira, porque para ir para Paulista, um ônibus de ida e volta, vamos imaginar que seja um pai, uma esposa e um filho. Sim. Só de ônibus eles vão gastar R$30. Mais de condição, mais um lanche, são R$50. Uma pessoa que tem R$400 para passar um mês, como que ela vai gastar, né, 50 para poder se manifestar no final de semana? Fora que essas pessoas estão tão cansadas, elas não têm condição, porque elas ficam a semana inteira dentro do ônibus, horas e horas e horas, tanto de manhã quanto de noite, muitos 3, 4 horas por dia dentro do ônibus. Sim. Chega domingo, é o único dia que eles têm para cuidar da casa, da família e para deitar e descansar. Exato. Então nós percebemos que as mobilizações não aconteceriam pela classe dos mais pobres. E aí começamos a focar a atenção na classe média, via rede social. E aí foi incrível. Começou a aparecer 200, 300, 500, 1.000, até um dia que eu me vejo em cima de um caminhão com um quarteirão inteiro lotado de verde e amarelo. E a gente podendo levar conhecimento político para essas pessoas. Nesse momento começa a Operação Lava Jato. Outros 2 grandes grupos surgiram. O nosso grupo chama-se Nas Ruas, que é o grupo dos bonecos gigantes, né, dos pichulecos e tudo mais. E surgiram, na mesma época, os outros 2 grupos, que é o MBL, vem para a rua, e aí nós começamos a mobilizar o Brasil todo, criamos liderança no país inteiro. Muitas pessoas de bem aparecem quando há uma liderança. Claro. Foi muito bom, foi uma fase muito legal da nossa vida de começar o movimento. Que maravilha, você se destacou e todo mundo queria que você continuasse. Né? O pessoal queria que continuasse. E aí começa a minha história com a política, porque começaram a me chamar para fazer comentários políticos, análises políticas em várias emissoras, na Jovem Pan, na CNN, depois mais para frente na Gazeta. E eu gosto muito de debater. Eu gosto muito de poder sentar com alguém e discutir um assunto. E aí eu comecei a ter uma boa desenvoltura, passei a ter grande visibilidade. Maravilhoso. Nisso aparece, né, o Bolsonaro, um pouco antes do impeachment da Dilma, que nós trabalhamos muito para isso. O Bolsonaro, nós apoiamos muito o Bolsonaro. Nós entendemos que ele era uma importante alternativa para a gente poder mudar a rota do Brasil. Sabe, um homem que tinha princípios, valores, propósito, que estava colocando que seria uma forma diferente de política, não mais aquela política de coalizão, entregando ministérios de porteira fechada para partidos políticos, colocar gente técnica. Ele se elege, eu abri muitas portas em Brasília, né, por conta do movimento, e eu passei a agregar muito valor à gestão. Então, muitas pautas, como por exemplo a Previdência, nós apoiamos, mobilizamos o Brasil inteiro para pedir a Previdência. Essa é uma história maravilhosa, tem que ser num próximo programa. Conta, Tomé, conta. Essa história ela é um pouquinho longa. Querem ouvir? Fica à vontade, Vamos claro ouvir? que Então vou contar para os nossos amigos que estão nos assistindo. Foi assim, um dia eu estou com o Paulo Guedes em Brasília, e ele vira para mim e me fala assim: Tomé, nós precisamos aprovar a Previdência. Essa reforma é importante, senão o Brasil vai quebrar. Nós não vamos ter dinheiro para poder pagar, né, as contas dos aposentados se a gente não fizer uma reforma na Previdência. Sim. O que a gente pode fazer? Eu falei: Paulo,
como que nós vamos fazer deputados e senadores votarem a favor de alguma coisa que tira direito das pessoas que os elegeram? Vai ser muito complicado. Nós temos que mobilizar o Brasil de alguma maneira. E aí conversamos lá, eu acabei me tornando um grande amigo do Paulo Guedes, né? Aliás, um homem maravilhoso, experiências muito boas conversando com ele. Aí eu volto para São Paulo e eu tenho muita insônia. Tá. Eu durmo mal. Aí no meio da madrugada eu acordei e aí comecei a pensar na Previdência e não sei por que veio na minha cabeça quem eram os formadores de opinião que eu conhecia. Tá. Eu resolvi anotar. Eu tenho um caderninho, porque no meio da madrugada a gente pensa em muita coisa, no dia seguinte pela manhã você não lembra mais de nada, né? Você esqueceu tudo. Aí eu comecei a anotar os formadores de opinião, coloquei vários nomes lá e comecei a verificar qual era o número de seguidores de cada um deles nas redes sociais. E eu vim somando. Pessoas que eu tenho o telefone, falo diretamente, como exemplo, Zé de Camargo, Luciano, Vitor e Léo, Ana Hickman, Jimenez, Luciano Hang, e fui pondo o nome lá e anotando do lado. Bacana. Quando eu acabei de somar a rede social, eu cheguei em mais de 80 milhões de seguidores. Nossa. E aí me deu um estralo. Nós, do Movimento nas Ruas e com minhas redes pessoais, mais de 2 milhões, nós já fazíamos um estrago em comunicação, levando informação para o Brasil todo. Eu falei, com 80 milhões de seguidores, vamos chegar no país inteiro. Aí eu liguei pro Paulo, falei, Paulo, eu tô com uma ideia. Sentei com o Paulo, nisso entra a Daniela Marques, que é uma grande amiga também, né, que foi, acabou no final sendo presidente do BNDES, da Caixa Econômica Federal, e ela também agregou muito valor a isso. E aí nós criamos um evento que nós chamamos de Casa dos Artistas, e convidamos todas essas celebridades para participarem com a gente. O Paulo teve presente, apresentou para eles o que era a Previdência, né, o motivo da Previdência, e engajou todo mundo com a causa. Aí o Paulo foi embora, né, como político ele acabou saindo lá, entrou o movimento nas ruas com a nossa força. Falei, pessoal, nós vamos fazer aqui nessa casa, hoje, nesse evento, acontecer a Previdência do Brasil. Aí eu peguei e apresentei para eles, né, todos os números que nós tínhamos, a importância da Previdência, e nós montamos uma estratégia que foi a seguinte, nós criamos o mapa da Previdência. O que é o mapa da Previdência? Nós todos os dias nós tínhamos por estado, no país inteiro, os deputados que eram contra a Previdência, PT, PSOL, Rede, os mesmos de sempre, são contra o Brasil. Os que são a favores, que declaravam voto nas redes sociais a favor, então nós já sabíamos quem eram as pessoas que votavam a favor, como por exemplo Bia Kicis, Marcel Van Harten e outros, e aquele meio do caminho que não declarava voto nem contra e nem a favor, que é a turma que quer se beneficiar de alguma maneira, é o famoso centrão do Brasil. O que eu vou ganhar, né, para votar? Emenda, cargo, vou me colocar aí uma diretoria de algum banco, o que eu ganho? E aí nós criávamos o Bola da Vez, e o Bola da Vez era o seguinte, a gente fazia uma mega força nas redes sociais em cima daquela pessoa. Então todos os dias o Bola da Vez, ele recebia 5 mil ligações no gabinete, as redes sociais todas dele eram de uma certa forma comentadas por muita gente, e nós tínhamos um controle muito forte de que é o Bola da Vez, de uma forma que a pessoa entrava no aplicativo, ela conseguia entrar em qualquer deputado, em qualquer estado, em qualquer partido, e a mensagem vinha pronta. Ela só dava um ok, senhor deputado, eu exijo que o senhor vote a favor da nova Previdência. Bom, nesses dias, o Bola da Vez me ligava, o deputado, olha, vocês estão acabando com a minha vida, eu estou sofrendo bullying, meus filhos, não sei o quê, na escola. Senhor deputado, o senhor quer acabar com tudo isso? Declare que o senhor é a favor da nova Previdência. E desligava o telefone, meu coração vinha na garganta, porque você imagina você mexendo com um monte de gente poderosa, né, e trabalhando para tudo isso. O Bola da Vez. Bola da Vez. E aí o que acontecia? Eles declaravam nas redes sociais deles que eram a favor. E nós tínhamos um grande painel onde nós controlávamos por cores, né, quem era a favor, quem era contra e quem ainda não tinha decidido. E semanalmente nós íamos a Brasília para poder olhar o resultado. E aí a gente foi virando. Foi muito bacana até o momento que nós entendemos que havia voto suficiente para aprovar a Previdência. E nós fizemos uma grande manifestação nacional, que foi maravilhosa, com mais de 1 milhão de pessoas na Paulista, a qual todo mundo gritou o nome do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, foi muito, muito especial. Maravilhoso. E como essa história, outras várias, né, para fazer o que era importante para o Brasil. Depois a gente fez a mesma coisa com o saneamento. Enfim, foi um momento muito especial da nossa vida. Que lindo, e bendita insônia que você teve aquele dia, Tomé. Que legal, muito e o seu legal. Caderninho vale ouro. Você sabe que eu sinto muita falta naquele momento, porque como tinha gente competente ali. Tomé. Nossa, era Roberto Campos Neto, era Paulo Guedes, Daniela Marques, era o Montezano no BNDES, time, né? Assim, era Tarcísio, a Tereza Cristina, era a nossa turma de Brasília. Claro. E sabe qual era o mais legal? A gente só falava de coisas propositivas, como diminuir o tamanho do Estado, como levar desenvolvimento para o país, como tirar as pessoas da pobreza. Não tinha assunto, sabe, como hoje, que nós estamos vendo o Brasil ser destruído. Então, o que está acontecendo hoje? Vou ter uma frase sua que eu acho sensacional, é a descrença internacional do nosso país. Onde é que nós vamos parar?
Pois é, pensa só, né, com as atitudes que nós estamos tendo, como que o resto do mundo consegue enxergar o Brasil? As pessoas que têm informação, né, porque eles controlam a mídia em todos os países do mundo e muita gente, né, os tais progressistas, que nada mais são do que socialistas e comunistas, é um nome bonitinho que eles resolveram dar, né, para quem matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, eles acabam distorcendo muito o que acontece no Brasil. Então ainda muita gente lá fora ainda olha para o Lula, acha que o Lula é o pai dos pobres. Só que na verdade, depois de um tempo, você não tem como manter mais a sua máscara. Claro. A verdade está caindo, na verdade está chegando, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. A população está toda endividada. Mais de 70% do Brasil hoje está endividado. Olha o número, 70% dos brasileiros endividados. Nós temos algo na casa de 41% de pessoas com nome sujo. Isso é uma coisa muito grave. 40%. Nome sujo. Hoje, você imagina, as empresas que fazem casas populares, por exemplo, né, imóveis populares, não estão conseguindo clientes porque ninguém aprova crédito, está todo mundo com nome sujo. Claro. E aí tem outras coisas acontecendo. Eu vou te dar dados aqui que vai deixar todos nós aqui bem impressionados. Nós temos por ano no Brasil dados de 2025, tá? 2024, perdão. Mais de 44 mil pessoas assassinadas de maneira violenta no Brasil. 44 mil pessoas assassinadas de maneira violenta. Isso é mais do que as guerras todas do momento somadas. Sim, somadas. 89 mil mulheres estupradas. Mais de 50 mil empresas assaltadas. Mais de 40 mil residências invadidas. Temos pelo menos quase 1 milhão de telefones celulares roubados ou furtados no Brasil. 88 facções criminosas mapeadas, 2 de âmbito internacional. Essa é uma realidade do Brasil. Essas pessoas que estão passando por isso, nome sujo, violência, eles não sabem o que é soberania. Eles não têm ideia do que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos, mas eles entendem bem o que é chegar no supermercado e não conseguirem comprar as coisas. Claro. O que é ter a sua filha assaltada na esquina e roubar o telefone celular dela. As comunidades, você imagina para um pai que tem uma filha de 15 anos, que está naquela idade da puberdade, e batem na porta, o traficante manda pegar a filha dele e levar lá para eles que ele quer ter relação sexual com ela a primeira vez. Isso é uma realidade, não dá para a gente esconder aqui e achar que isso não acontece. Isso acontece. Os meninos sendo cooptados para trabalharem nas biqueiras vendendo drogas. Pensa só um lugar onde não tem lei. O que significa você morar num lugar desse? Onde a polícia não sobe, onde você não consegue ter um auxílio de um médico, de uma ambulância, você passa mal lá em cima, ninguém chega. E essa turma armada com fuzis, com armas de guerra. É o que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Isso é uma tragédia. Aliás, eu preciso dar parabéns ao Cláudio Castro. A ação dele foi uma ação impecável, mais de 2.500 policiais. Não teve uma pessoa ali que foi morta com uma bala perdida, nada disso. Só vagabundo, traficante de droga e assassino. Sim. E veja só, depois dessa operação, que ele deveria receber uma medalha, deveria receber aplausos do país inteiro. Sim. Veja só qual foi a atitude do Lula. Eu não consigo nem chamar de presidente. Desculpa, eu sei que ele é o presidente do Brasil, mas eu não consigo olhar para esse homem e acreditar que ele é presidente do Brasil. Então eu falto aqui com a liturgia e chamo ele de Lula, porque não dá para sair da minha palavra, da minha boca, a palavra presidente. O que ele disse? Ele comentou que os traficantes são vítimas dos usuários. Eu vi isso. Assim, é uma insanidade, mas também esse é o homem, Cal, que quando foi eleito, houve festa nos presídios do Brasil inteiro. Eu me lembro. Eles comemoraram de uma maneira tão enérgica, como se fosse uma final de Copa do Mundo. O pai Lula voltou. Eu me lembro. Bonezinho da CPX. CPX, né? exato. A gente sabe o que é CPX. Né? Todo mundo sabe. Então, ou seja, há uma proximidade muito grande desse atual governo com o crime organizado. Outra coisa, o Lula é o criador do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é quem orientou todos esses ditadores que hoje estão aqui na América. Todos eles, Ortega, Nicolás Maduro, enfim, todos que a gente vê. Então, ou seja, a população enxerga tudo isso hoje. Se você perguntar para o brasileiro de bem, mais de 80% nas últimas pesquisas oficiais que foram feitas discordam da maneira como o Lula está lidando com o crime organizado. Eles não são facções criminosas, são grupos terroristas. Por que grupos terroristas? Porque foge de um assalto, foge de um roubo a banco, foge de uma ação, né, organizada para poder lesar alguém. Eles são terroristas. Eles levam terror para a vida das pessoas. Eles matam pessoas colocando dentro das comunidades no que eles chamam de micro-ondas. Vários pneus um em cima do outro, jogam a pessoa dentro e tacam fogo na pessoa. Na frente da família. Ou seja, que mundo que nós estamos vivendo? É inimaginável. Que mundo? E a PL da antifacção? Então, essa PL precisa acontecer, mas do jeito que o Derrite está colocando. Não do jeito que eles querem. Por que eles não querem chamar, ou seja, essas organizações criminosas também serem terroristas? Sim. Porque aí vai ter influência internacional. E todo mundo vai... a soberania, lógico, né? Mas que soberania? A soberania
num país onde nós temos mais de 28,5% do total do nosso país na mão do crime organizado? Que soberania que nós temos! Essa turma é a turma da narrativa, do papo furado. Eles são destruidores de nações. Sim. Faz mais de 30 anos que nós ouvimos falar de PT, PT, PT. O que o PT fez pelo Nordeste? O que o PT fez pelos mais pobres? Nada, ele acabou com a vida de todo mundo. Ele vem com o populismo, enquanto ainda tem dinheiro, e depois quebra o país, que é o que está acontecendo agora. O país está quebrado. Muitas empresas fechando as portas, as pessoas não têm mais poder de consumo, a turma que tem dinheiro no Brasil está tão assustada com tanta taxação, o imposto não vai cair a 35 dias. Quem tem uma condição favorável financeira e o dinheiro não tem pátria, ele manda o dinheiro para onde ele quiser. Claro, o dinheiro está indo embora do Brasil a bilhões e bilhões todos os meses. É lógico. E aí o que vai sobrar? Quem é que sustenta? Os empresários atacados, ninguém aguenta mais pagar imposto. No final da conta, né, aquela curva de Laffer, a gente sabe que se aumentou o imposto num nível que passa de um certo ponto, que no Brasil já passou faz tempo, a arrecadação cai. É o que está acontecendo. Ano que vem, e principalmente no ano após a eleição de 2027, nós não vamos ter dinheiro para pagar contas, previdência, pagar os nossos policiais, nossos médicos, né, a aposentadoria, que é assustador. E eu sei que você é uma pessoa extremamente otimista, Tomé. Né? Eu sou otimista. Você é otimista, graças a Deus, mas eu sou otimista. Tem jeito, Tomé? Tem jeito. O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. O Brasil hoje, esquece a narrativa deles, tá? Certo. Ah, o Lula retomou a pauta, o Lula retomou a rua. Isso tudo é balela, é balela. Eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Sabe por quê? Vamos pensar na eleição passada? Nós tivemos uma diferença de praticamente 1 milhão de votos, né? Ou seja, com 2 milhões o Bolsonaro tinha ganho. Naquela época, muita gente falava, eu não voto no Bolsonaro, não quero nenhum nem outro, porque ele fala muito, não sei o quê, e não avaliavam as ações do Bolsonaro. Certo. Avaliavam a pessoa. Isso. E o que nós temos que avaliar no presidente é a ação dele. Se você gosta dele, do jeito dele, do que ele fala ou não, tanto faz. O importante é o que ele entrega de resultado. Claro. Então essas pessoas que não votaram nem num lado nem no outro, entenderam que erraram. E estão apavoradas, porque não podem mais andar na rua, você não pode mais usar um relógio. Agora estão roubando aliança. Mas eu não uso mais aliança, eu sou casado, eu não uso aliança, porque minha mulher me fala, não usa aliança, que vão te roubar na rua. Então, ou seja... Eu vou fazer um adendo, hein? O convidado que eu ia entrevistar antes de você, Manuel Pessoa, foi assaltado a caminho aqui do estúdio. Você vê só que loucura. Entendeu? Assim, mas isso é uma coisa natural. E por que acontecem todos esses furtos, assaltos, homicídios, latrocínios? Porque as nossas leis não punem de verdade. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui no estado de São Paulo. Nós temos um governador do estado, que é o Tarcísio, que ele está muito firme em relação ao apoio às nossas polícias. Nós nunca tivemos tanto apoio, tanto treinamento e tanto dinheiro para as polícias. Não falta nada. Sim. E os policiais têm ordem para trabalhar. E estão prendendo como nunca prenderam antes. Aí você pergunta, mas por que continua tendo tanto crime? Pela tal da audiência de custódia. Você sabe o que é audiência de custódia? Conta pra gente. Eu vou te explicar. A audiência de custódia ela foi concebida de uma maneira legal. Tá. Era para pessoas que nunca haviam cometido um crime, ou seja, eram réus primárias. Sim. E eventualmente cometiam um primeiro crime que se chama de baixo potencial ofensivo. O que significa isso? Tem um rapazinho andando na rua, ele está com fome, ele vê uma bolsa dentro de um carro com o vidro aberto, ele vai lá e pega a bolsa e sai correndo. Ele não ameaçou ninguém, não colocou a vida de ninguém em risco. É a primeira vez que ele comete um crime. Você vai pegar esse rapaz e vai levar ele para um presídio de alta periculosidade junto com um monte de bandido? Não. Ele vai ser acusado, vai responder em liberdade. Então isso era audiência de custódia. Só que o que eles fizeram? Eles desconfiguraram a audiência de custódia e hoje qualquer pessoa que comete um crime, que o juiz, que normalmente é um juiz progressista, que foi educado dentro dessas universidades federais ou estaduais, que são dominadas pela esquerda, ele vai lá e libera ele no dia seguinte. Aí eu vou tirar um dado. Mais de 50 pessoas, mais de 50% dos crimes cometidos são soltos no dia seguinte. E dos que ficam presos e que são julgados e condenados ainda presos, no momento da condenação, vão para o regime aberto ou semiaberto. Então, ou seja, quase 90% de todo mundo que vai preso não fica preso. Fica na rua. Então os policiais prendem, a justiça solta. Prendem. E o pior de tudo, nós temos um ministro hoje, lá em Brasília, que é o Lewandowski, que apoia tudo isso. Sabe o que ele quer fazer? Tirar as pessoas dos presídios, porque os presídios estão cheios. Ele não quer reforçar as leis e fazer mais presídio, como foi feito pelo Bukele, por exemplo, em El Salvador, que transformou aquele país num país extremamente seguro e era o país mais perigoso do mundo. Imagina, um país pequeno, 6 milhões de habitantes, morriam mais de 100 pessoas assassinadas por final de semana em São Salvador. Toque de recolher às 6 horas da tarde, todo mundo tinha que pagar para o crime organizado, as mulheres assediadas, né, e violentadas. Olha, uma tragédia. Ele resolveu. Por que a gente não resolve aqui? Porque não há vontade política. Eles têm proximidade, eles têm ligação com essa turma. É uma coisa impressionante.
E aí, com tudo isso, eu entendo que o Brasil está percebendo, agora de verdade, e com as pessoas mais politizadas ao longo, né, desses últimos anos, nós vamos trazer o Brasil de volta para a mão das pessoas de bem. É só uma questão de tempo. Tomé, eu ia te pedir isso. Você vai ser nosso governador. Como é que está a sua carreira, as suas pretensões políticas? 2026 está aí. A gente pode esperar o que? Me conta. Chegando. Olha, pergunta muito boa. Obrigado pela oportunidade de falar isso. Eu estou muito feliz como deputado estadual. Está sendo um grande aprendizado. Existe uma curva de aprendizado na política, né? Eu tenho uma formação empresarial muito sólida, de sucesso, mas foram anos para eu poder me desenvolver e me tornar o empresário que eu me tornei. Eu estou aprendendo muito a política, eu tenho grandes ambições políticas sim, porque eu entendo que se um homem como Lula, que não consegue se expressar de maneira coerente nem na fala, nem na escrita, né, que nunca leu um livro e que tem orgulho de dizer tudo isso, sou no presidente do Brasil, a gente também tem condição de sonhar alto, né? Não, quem sabe, para ser um presidente do Brasil, apesar de eu ter esse sonho, e acho que todo político tem esse sonho, ajuda a mas gente, nós podermos estar num cargo de liderança com uma boa caneta na mão. Eu tenho alguns caminhos, eu posso vir novamente a deputado estadual, que é um bom caminho também, depois de mais 2 anos tem, né, as eleições para a prefeitura, temos a prefeitura de São Paulo, que para mim seria um orgulho, um privilégio, quem sabe um dia poder ser prefeito de São Paulo. Tem Senado, o Senado hoje nós temos 2 vagas, uma vaga já está direcionada para o Guilherme Derrite, que é um secretário que a gente tem muita confiança e gosta muito dele, com certeza seria um grande senador do Brasil. E tem a segunda vaga que ainda está aberta e há uma discussão de quem será o nome. Quem sabe, né, o grupo político pode me escolher, aí eu vou tomar a decisão se eu vou ou não. Então, ou seja, tem muita coisa boa vindo pela frente. Nossa, aí nós somos gratos a você por tudo, que tudo isso vingue, que dê certo. Eu tenho certeza que você vai ser nosso governador. Olha, o que eu posso dizer sempre, né? Eu tenho um programa diário que eu faço na Auri Verde e eu sempre termino os meus vídeos dizendo: meu nome é Tomé Abduche e eu jamais desistirei do Brasil. Que maravilha. Jamais desistirei do Brasil. Eu amo esse país, eu amo essa terra. A gente precisa de gente como você, Tomé. A gente precisa de princípios e valores. Princípios e valores, devolver a família, Tomé. O que está acontecendo? Me dá uma palavra, como é que você resume o atual governo? É uma tragédia. É uma tragédia. Eles são uma tragédia em todos os aspectos. Todos. A única coisa que eles fazem bem feito é mentir. Eles mentem como ninguém. E aí a mídia acaba acompanhando tudo isso, né? Eles não conseguem dizer as coisas que estão erradas, estão acontecendo nesse governo. É uma coisa impressionante, como se a vida dessas pessoas também não fosse influenciada por essas barbaridades que acontecem. Assim, você olha no social, o que eles fizeram? Eu vou te perguntar. Me fala alguma coisa no social legal que eles fizeram. Não consigo. Não tem. Me fala alguma coisa na área econômica que eles fizeram. Me diga algum projeto grande que o governo entregou, algo... Nada. Ainda quando é feito pelos outros, eles tentam tomar a pauta. Um exemplo, quem aprovou a construção aqui do túnel seco Santos-Guarujá, que é uma obra importantíssima para o estado de São Paulo, foi o Tarcísio. O Tarcísio, eles dizem que eles vão pagar a conta emprestando dinheiro para São Paulo. Você imagina que loucura? Então, assim, tudo é uma grande mentira. A ação policial que nós tivemos aqui, que foi feita pelo nosso secretário Derrite, pelo governador Tarcísio e também, né, pelo Ministério Público, que estava envolvido, que prendeu um monte de criminosos, não aquele criminoso que é o que está dentro da comunidade armado, é aquele que já saiu da comunidade, né, e que abriu empresas de fachada e tudo mais. Você viu quantas e quantas pessoas, quantas empresas? Eles dizem que são eles que fizeram isso. É tudo mentira, Cláudio. Quem está no bastidor dá risada de tudo isso. É impressionante. A gente o que você falou, a gente está de fora, vocês estão nos bastidores, a gente se assusta com a quantidade de informação distorcida. Então, com tudo isso, eu acho que a população hoje já está vendo, o povo do Nordeste, eles receberam uma bênção do governo passado, que foi conseguir levar água para o Nordeste inteiro. Por que a água não chega mais lá? Alguém me explica? Alguém precisa explicar, porque eles não explicam. Pois é. Por que a água não chega mais lá? Voltou o caminhão-pipa. Caminhão-pipa Voltou por quê? O caminhão-pipa tem a ligação política, né, tem as parcerias que eles têm junto com os políticos da região. Então, ou seja, é uma vergonha. E sabe o que mais impressiona? O que mais impressiona é a gente ter a última instância jurídica do Brasil tomando ações e decisões que são tão nocivas ao Brasil. Eles agora estão notificando o Cláudio Castro para que ele se explique sobre a ação que foi feita, para ver se não houve nenhum tipo de abuso. Quem é abusado há anos e anos e anos é a população de bem. Não, são as pessoas... vista a quantidade de apoio que eles receberam, pessoal da comunidade ali. Imagina isso, como que nós temos um poder judiciário tomando essas ações? De apoio, um poder judiciário que quer descriminalizar numa canetada as drogas, que quer liberar o aborto, que solta criminosos o tempo inteiro.
O que o Gilmar Mendes, o ministro, por suas decisões, soltou de criminosos é uma coisa impressionante. Como que você explica isso para a população de bem? A Operação Lava Jato, 3 instâncias de condenação. 3 instâncias, num processo gigantesco. Aonde estão essas pessoas? Todos nas ruas e muitos de volta no governo. Exato. Ou seja... INSS agora, nada, fica tudo assim. Você viu o que o PT está fazendo dentro das comissões, né, que está acontecendo, a CPI? É uma loucura, eles estão protegendo criminosos, eles votam para que eles não sejam chamados para depor. Assim, que mundo que nós estamos vivendo? Descaradamente. E ninguém dá 48 horas para se explicarem, ninguém fala nada, e agora, nas próximas semanas, a gente pode ter, né, um presidente que foi honesto, que não cometeu nenhum crime de corrupção, que nunca matou ninguém, que nunca roubou, que nunca fez nada de errado, poder perder a sua liberdade por conta de um golpe de Estado que não teve armas, que não teve financiadores, que não tem câmeras que filmaram, que não teve dia seguinte, onde houve uma transição, onde o Bolsonaro, ainda no mês de novembro, indicou a pedido do Lula, né, os 3 líderes das Forças Armadas. Ou seja, que mundo que nós estamos vivendo? Agora, essa turma ela acha que o brasileiro de bem não vê, que nós vamos esquecer tudo isso. Sabe, o Brasil está virando um vulcão, sabe, um vulcão que daqui a pouco vai ter uma erupção, porque ninguém aguenta mais. Outro dia um garoto perdeu a vida perto da minha casa, no Parque do Povo, parado em cima de uma bicicleta. O cara parou, pegou o telefone dele, deu um tiro nele, matou um garoto. Ao lado da minha casa, houve um assalto dentro de uma residência, tinha somente o dono da casa, o pai, né, o patriarca da família, um engenheiro como eu. Ele foi morto, eles assaltaram a casa, 4 criminosos fortemente armados, na hora de ir embora deram um tiro, mataram o rapaz, saíram de casa, quem viu ele morto foi a esposa e o filho. Pequenininho chegando, você vê teu pai morto no chão. Você imagina, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu. Eles foram presos, não sei se você sabe disso. Os 4 foram presos. No dia seguinte, bateram na delegacia, um ficou preso e 3 saíram na audiência de custódia pela porta da frente da delegacia, porque o juiz entendeu que eles não eram um risco para a sociedade. Outro dia foi preso um rapaz com 400 quilos de cocaína dentro do carro. Sabe o que aconteceu? Soltaram todo mundo no dia seguinte, porque eles entenderam que a abordagem da polícia foi ilegal. Por que a polícia abordou um carro passando? Porque um policial tem um faro. Ele olhou, ele abordou, ele prendeu, as drogas estavam lá, soltaram todo mundo. É inacreditável. Sim, é inacreditável. É inacreditável, é inaceitável. Isso não Nós depende, estamos presos, isso não né? depende De bem tá isso não depende de direita e esquerda, de você ser mais para cá ou mais para lá. Isso é depende do futuro do país. As pessoas perderam a análise crítica. Eles não conseguem mais analisar de maneira crítica as ações que são tomadas por determinada pessoa. Eles só vêm fla-flu. Ah, é de direita, então eu odeio. Ah, é de esquerda, então eu odeio. Exato. Ou seja, para onde nós vamos levar esse país? Então, mas por falar nisso, a gente tem uma direita, como é que tá? A direita está alinhada para conseguir vencer em 2026? Olha, eu vou aproveitar aqui e vou mandar um recado muito sério. A única pessoa que vai acabar com a vida se a gente não eleger um presidente de direita ano que vem, seja quem seja. Sim. O meu candidato é o Bolsonaro e vai ser até o último momento, porque é ele que trouxe o patriotismo de volta para o Brasil e mostrou para a gente o que vai acontecer. Então o meu candidato é ele. Sim. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Independente de quem seja o candidato, a única pessoa que vai acabar com a sua vida, caso a direita não ganhe as eleições, é o Bolsonaro. Porque todos nós da direita, sejam os filhos, sejam as pessoas que estiveram ao lado do Bolsonaro e acabaram se elegendo por conta dele, porque realmente ele elegeu muito, ajudou a todos, a vida vai continuar. Um vai virar deputado, outro senador, a vida segue. O Bolsonaro vai morrer na cadeia. Ele vai morrer na cadeia. Eles vão prender ele, eles vão mandar ele para Papuda, e ele é o único que vai realmente perder a sua vida. Nós temos uma obrigação moral da direita de proteger o nosso presidente Jair Bolsonaro. É uma obrigação moral de cada um de nós. Então a gente tem que parar de ficar brigando por A, por B, por C, discutindo, no meu ponto de vista, publicamente. As discussões acontecem, são importantes. Não tem o lado certo, o lado errado, né? Não dá para tomar um lado, mas entendendo que nós temos uma pessoa para preservar que se chama Jair Bolsonaro. Senão, a gente pode ter um futuro muito triste pela frente e todos nós termos um arrependimento muito grande pelo caminho que a gente levou ao nosso país. Seria irresponsável a gente não ter essa compreensão que o único prejudicado de verdade vai ser o presidente Bolsonaro. E eu vou dizer para você, eu vou dedicar tudo que eu puder, assim, da minha vida, da minha alma, para poder proteger esse homem. Porque a turma fala que ele fala muito, realmente ele falou muito em alguns momentos, não precisava, a turma faz inúmeras críticas a ele, e são críticas que a gente pode aceitar,
Mas olha, 99% das coisas que ele fez pelo Brasil, nunca mais ninguém fará. Sabe, o patriotismo, sabe, a retidão, a luta por princípios e valores, o cuidar do país, o cuidar das finanças. A gente só tira as pessoas, né, da miséria quando você gera riqueza, quando você tem segurança jurídica, quando você tem um caminho de verdade, quando você tem segurança. E ele trouxe para o Brasil uma oportunidade tão grande, ele está sofrendo por tudo que ele fez de bom para o Brasil, por ter enfeitado esse sistema de peito aberto, sabe, com a cara de verdade, com o desejo de mudar o Brasil. Então nós precisamos defendê-lo. Tomé, há esperança então. Há esperança. Há esperança. Há esperança. E por falar em esperança, em coisa boa, eu sei que você é uma pessoa que treina, é uma pessoa saudável, eu quero te presentear. Oba! Com o nosso patrocinador, a Dr. Fit, que abriu em Moema. Só, que bacana. Aqui tem um voucher para bom. você treinar. Olha, estou super feliz. Eu sei que você é um triatleta, é isso? Eu sou. Eu acho que o esporte traz para sua vida inúmeros benefícios. É maravilhoso, é saudável. Tudo fica melhor na vida. Tudo você flui, come né? melhor, você dorme melhor, trabalha, rende, né? Rende. Você tem energia para as coisas, o esporte traz foco, determinação, coragem. A Dr. Fit acabou de abrir uma unidade em Moema. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Apresente o cupom Cláudia e você vai ter 10% na sua mensalidade. Compareça a Dr. Fit Moema. Tomé, que entrevista maravilhosa. Como é que eu posso deixar você embora, que a gente tinha que ficar aqui várias horas? Vamos ficar. Vamos ficar? Vamos. Você promete que volta? Prometo que volto. Tomé, quanta coisa. Super feliz e tem muita coisa para falar. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma grande nação. Mas para isso nós temos que ter determinação, coragem, planejamento, estarmos todos juntos olhando para o mesmo caminho. E com tudo isso, eu não vejo a possibilidade desse país não voltar para as mãos das pessoas de bem, porque o lado de lá é muito ruim. Eles são péssimos, eles são incompetentes, eles são bandidos, eles são irresponsáveis, eles são mentirosos, eles são tudo de ruim que nós temos no Brasil. Assim, a esquerda, ela é um câncer, Eles se utilizam da simplicidade, da pureza das pessoas para enganá-las, para poder ter voto. E aquelas pessoas vão viver a vida inteira na miséria. Olha só para o lado, nós temos que olhar o que aconteceu historicamente no mundo. Aonde foi que essa gente deu certo? Aonde foi que eles acabaram com a pobreza? Muito pelo contrário, só levam as pessoas à pobreza. E nós temos a obrigação, nós que conseguimos, né, olhar fora dessa bolha, né, e com mais atenção aos caminhos do Brasil, nós temos que todos nos levantarmos para lutar pela nossa nação. A gente não pode abaixar a cabeça. A grande maioria não consegue ir embora. A grande maioria tem tudo aqui, o país onde nasceu, é o país onde conquistou tudo, é o país onde tem filhos, é o país onde você tem o seu trabalho, é o país onde estão as pessoas que você ama, e a gente não pode deixar isso aqui na mão dessa gente. Eles não merecem, eles não valem nada. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu convivo, eu vejo, sabe, as ações, tudo que é bom eles votam contra. Eles só votam a favor da ideologia e do que tem interesse para eles. A gente vive literalmente a inversão dos valores, né, Tomé? Literalmente. Como é que você ensina seu filho que vai para uma escola e recebe esse tipo de informação? Nós estamos vivendo a inversão de valores. Esse é um outro problema, porque eles dominaram, né, a narrativa, a mídia e as escolas. E eles ensinam nossos filhos desde pequeno que o problema da pobreza são os opressores, são os geradores de riqueza. Olha que loucura, o gerador de riqueza é o opressor. E eles vão criando pessoas que não têm a capacidade de terem um discernimento de raciocínio, né, e compreenderem visões distintas e caminharem para onde elas acreditam. Sim. Eles são idiotas úteis, eles saem repetindo a mesma coisa. Eu vejo na Assembleia, quando nós temos pautas importantes, e vem aquela molecada, né, que são os militantes de esquerda, se você sentar lá e perguntar para eles o que vocês estão fazendo aqui, eles não têm ideia. Eles estão lá gritando, fora fascista. O que é fascista? Eles não têm ideia. Fascismo é o comunismo, política ditatorial, uma política que tira a liberdade de expressão das pessoas, que cala todo mundo, que afronta uma sociedade inteira, é a mesma coisa. Um exemplo, a minha família, ela foi morta pelo fascismo na Itália. Minha mãe é italiana, nascida. Eu perdi metade da minha família por esses fascistas, que nada mais são do que comunistas. É a mesma coisa, é o mesmo modelo de gestão, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Sim. Imagina só eu ser chamado de fascista. Nossa. É uma das coisas que eu mais odeio. É o fascismo, é o nazismo, é o comunismo. Claro. E eles nos chamam de fascistas, mas eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos voltar a ter pauta com eles, nós precisamos voltar a entrar nas universidades, levar para eles um outro ponto de vista. E tenho a certeza que eles vão ouvir, a hora que eles entenderem aonde eles estão se metendo, Claro que eles sim. estão perdendo a vida com isso. Porque a vida passa.
A vida passa e a pauta vira só ideologia de gênero, direcionamento só o que se sexual, fala, o transexual. Que pouco a linguagem importa, neutra. Que pouco importa Exato. o seu direcionamento sexual. O que importa é caráter. Claro que sim. Você pode ser homossexual, bissexual, transexual. Se você tiver caráter, você vai ser uma grande pessoa. Uma pessoa de bem, Agora, claro. se você for um homossexual ou um heterossexual sem caráter, você não vale nada. Então, ou seja, a pauta que a gente discute é uma pauta idiota. Enfim, é isso. Ai, Tomé, mas olha, com essa conversa, com tanta informação tua, eu fiquei esperançosa. Eu tenho certeza que você vai nos representar, seja lá em qual cargo que você estiver, a gente está muito bem representado por você. E quero te pedir para voltar, Tomé, Eu volto. por favor. Eu vou voltar. Eu volto com muito prazer. Obrigado pela oportunidade. Eu vou dedicar minha vida pelo Brasil. Eu amo nossa terra. Que bacana. Eu amo o Brasil. Eu acho que nós somos um povo tão maravilhoso. Pessoas que acordam cedo, que trabalham, sabe, que têm bons princípios e valores e que merecem um futuro de verdade. E nós temos tudo para isso. Eu vou dar minha vida pelo Brasil se precisar. Maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você siga nessa carreira maravilhosa, ajudando a todos nós. Muito obrigada, Tomé. É um prazer te receber. Muito obrigada. Obrigado até a todos vocês que ficaram nos ouvindo até agora. Volta, eu vou falar Tomé. aqui o que eu sempre digo. Eu jamais desistirei do Brasil. Você também faça a mesma coisa. Que legal. Parabéns, Tomé. Muito obrigada. Tomé, você quer deixar suas redes sociais? Eu quero. Por favor, me siga. É Tomé_Abduch. O Abduch ABDUCH. Perfeito. Muito obrigada, Tomé. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.